Felipe Dielli, vamos abrir o Código Penal, Lei Penal no Tempo, no site do Planalto. Artigo 2º, ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime. Ou seja, existe uma lei que considera algo crime. Aí essa lei deixa de existir. Então ninguém pode ser punido por ela. Acabou a lei. Então, mesmo que esse fato tenha ocorrido uma semana atrás, 10 anos atrás, o tempo que for, então ninguém pode ser punido por uma lei que deixou de existir, algo que deixou de ser crime. O termo chama abolitio criminis, tá? Vai cair na prova lá, abolitio criminis, tá em latim, tá? Cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. O que é a execução? A execução é quando o agente está no presídio, executando a sua pena, está cumprindo a pena, assim como também os efeitos penais da sentença condenatória. Então, isso é o abolitio criminis. Vamos agora para o parágrafo 2º do artigo, parágrafo único, melhor, da lei, do artigo 2º. A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. O que é transitado em julgado? Transitado em julgado é quando acabou todos os recursos para o condenado, então a sentença foi transitada, então ele tem que cumprir. Então, mesmo o que acontece? Vamos supor, surgiu uma lei que diminuiu a pena, a condenação, por exemplo, uma condenação que era de 10 anos, a reduziu para 5. Então, uma lei posterior que vai favorecer o agente. Então, a lei só retroage, no caso aqui. No artigo 2º, que a gente falou anterior, chama abolitio criminis. Tá? Então, o que é o abolitio criminis? É quando algo deixa de ser, determinada conduta deixa de ser crime. E no parágrafo único, nós estamos falando aqui sobre o termo novatio legis in melius. Então, memoriza. Novatio legis in melius. Novatio legis in melius é quando a lei favorece o agente. Então, quando surge uma lei nova que favorece o agente, o agente chama novatio legis in melius. Novatio legis in melius. E quando a lei deixa de considerar algo como crime, chama abolitio criminis. Vamos falar novamente. Então, no artigo 2º, né, lá sobre o abolitio criminis, um exemplo que hoje surge uma lei que deixa de considerar crime a posse de 100 gramas de droga, supondo. Então, o que acontece? Quem foi punido vai deixar, nessa tipificação penal, vai deixar de ser considerado crime aquela situação. Nesse caso, quando é a extinção do crime, chama abolitio criminis. Agora, no caso parágrafo único, que fala sobre novatio legius, novatio é nova, legius é lei, in melius, que é em benefício. Então, quando surge uma lei que beneficia o réu, mas sem que extinga aquele crime, então chama novatio legis in melius. Novatio legis in melius. Então, vai aplicar todos os fatos anteriores, mesmo que tenha já transitado em julgado a sentença. Esse nós acabamos de ver, o artigo 2º do Código Penal.